Olá, povo de Deus! Vocês já perceberam que nós nos tornamos aquilo que amamos? Essa verdade atravessa os tempos e aqui em Jeremias 10 vai nos confrontar diretamente com isso. Veja, o povo de Israel estava cercado por nações idólatras e começou a copiar os seus costumes. Mas será que eles começaram a copiar os seus costumes assim, de repente? Não. Primeiro começa a admirar, depois começa a andar junto, depois começa a considerar e depois se torna uma adoração. E com isso, o que acontece? Perderam a verdadeira identidade. Então, neste capítulo, Deus revela a inutilidade dos ídolos e nos chama de volta à nossa essência. Adorar o Deus vivo, Criador de tudo, soberano sobre todas as nações. E à medida que você ouve essa narração, vai perguntando aqui no seu coração: o que tem ocupado o trono do meu coração? O que hoje eu tenho amado? O que hoje eu não posso viver sem? Lembra, a gente não começa, os nossos costumes não mudam de uma hora para outra. Eles vão de passinhos em passinhos e quando a gente vê, nós temos pensamentos, comportamentos e costumes diferentes e nós vamos perdendo a nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus. Então vamos começar aqui o capítulo 10? Veja só como diz, e Jeremias dizendo: Ora, pois, escutai bem a palavra que vos fala Yahvé, ó casa de Israel. Lembrando que aqui ele fala, ó casa de Israel, sobrou só o reino do sul, que era Judá, mas como já não havia mais o reino do norte, então é considerado Israel. É como hoje nós temos o estado de Israel, tá? Então, versículo 2: Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, tampouco vos espanteis com que os muitos sinais no céu, porque é por meio deles que os pagãos são atemorizados. Então veja, não aprendais, é um aprendizado, e eu só posso aprender quando eu estou próxima daquilo, quando eu considero para olhar para aquilo e para ouvir. Tá? O caminho das nações. O caminho das nações era buscar segurança nos deuses. Gente, por que afinal de contas, nós buscamos a Deus? Primeira coisa é para nós mesmos. Nós buscamos segurança, nós buscamos certeza, nós buscamos consolo. Por isso que Jesus, quando subiu aos céus, falou que nos mandaria o Consolador, o Conselheiro, porque nós, como ser humano, que estamos no mundo caído e numa geração que está apartada de Deus, nós estamos inseguros aqui. Ou melhor, todo ser humano se sente inseguro. Agora, aonde eles vão se assegurar? Nós nos asseguramos no Deus da Bíblia, tá? Mas vocês vão ver daqui a pouco, nós temos muitos ídolos que construímos para nos dar mais certeza, para nos dar mais segurança, para nos dar mais tranquilidade nessa vida. Vamos continuar um pouquinho aqui primeiro. Versículo 3. Ora, os costumes religiosos das nações são inúteis. Corta-se uma árvore da floresta, um artista a modela com suas ferramentas, enfeita-no com prata e ouro, prendendo tudo com martelo e pregos, para que não balance e caia no chão. Então veja, cada região tinha o seu Deus de adoração. Então vamos supor, se eles estavam mais próximo de uma nação X e eles começavam a considerar, poxa, parece que aquela nação tem algumas coisas boas que nós não temos. Talvez é porque eles adorem o Deus X. Então, nós também temos aqui no Brasil, nos estados, muitas vezes tem o padroeiro daquele estado, como se o padroeiro fosse dar mais sustentabilidade, mais proteção àquele estado. E aqui está falando que existe o artífice, que pega lá a madeira e faz, e reveste com ouro e prata, e põe o prego para fixar lá um quadro, ou fixar uma imagem para ela não balançar. Então, são tudo o que? Obras da mão humana. E hoje, quais são? Porque hoje nós também temos o quê? Nós temos a parte da idolatria, vamos chamar assim, idolatria moderna. Sim,
Hoje, nós não estamos mais grudados em ídolos, nós que já conhecemos o Senhor. Mas nós estamos dentro de uma geração, de uma outra época, aonde um dos ídolos para algumas pessoas é o intelecto e o conhecimento. Então, tem obsessão por certificados, diplomas, estudos acadêmicos. Gente, eu não estou dizendo que nós não precisamos buscar conhecimento. Eu estou dizendo que quando a pessoa se assegura nisso, e isso vai tornando Deus do coração dela, lembra, nós nos tornamos aquilo que amamos. Se eu me sinto segura dentro do conhecimento, do intelecto, do status, então tudo isso vai se tornar o quê? O meu ponto de apoio, tá? Então, veja, a idolatria também, nós temos hoje a idolatria da razão. Tem uns que só crê o que a ciência explica. O outro só crê segundo a sua verdade e tem que dar opinião em tudo. Então, não sabe simplesmente ouvir e realmente ver, reter o que é bom. Tá? Então, isso também são idolatrias do nosso coração. Essa também autossuficiência intelectual. Não se busca mais a sabedoria de Deus, mas se busca simplesmente só aquilo que a ciência fala. A ciência é extremamente importante. Sem ela, nós não teríamos a medicina que nós tanto precisamos, não teríamos a tecnologia, não teríamos várias coisas. Mas ela sem Deus não é nada também, porque tudo vai passar, tá? Outras pessoas têm como seu ídolo o sucesso e a carreira. Então, trabalhar como prioridade absoluta, são pessoas assim, workaholics. E hoje nós temos muitas mulheres que são consideradas, entre aspas, guerreiras, que ali estão labutando, que são mãe, pai, e que estão em papéis errados. E aí elas também têm um ídolo dentro delas, que elas têm que ser guerreiras, têm que dar conta de tudo. E acaba isso, ela busca segurança no seu dia a dia de enfrentar todos os desafios. Não estou dizendo que a vida é fácil, não estou dizendo que nós temos desafios diários, mas acaba perdendo o seu papel da sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Acaba sendo uma mulher cheia de medos, de controles e de dores, tá? Então, muitas pessoas hoje também, elas colocam metas e produtividade acima da vontade de Deus. Elas assim vão acima disso e não importa se elas não atingirem, elas se acham totalmente insuficientes, isso, sendo que não olham o quem elas são em Cristo Jesus. Também outro ídolo, esse é muito comum, é o dinheiro, o poder econômico, né? Então as pessoas muitas vezes são medidas pelos bens que têm, sabe? Pelos bens que elas costumam acumular, mesmo muitas vezes à custa de estar com a família, da ética, do caráter, tá? Então, elas creem que o sucesso financeiro é sinal de aprovação divina. Muitas teologias da prosperidade mal aplicada fazem uso disso, tá? Que o sucesso financeiro, não estou dizendo que Deus não nos fez também para ter prosperidade financeira, mas isso não pode ser o que governa o nosso coração. Nós que temos que ser o senhor do dinheiro e não o dinheiro nosso senhor. Agora, o que nós temos também? Outro ídolo da nossa época, a imagem, a aparência, então, o culto à estética, de manter sempre um corpo perfeito, aquela juventude eterna, né? Dentro das mídias sociais, ver quantos likes você tem, quantos seguidores, a influência digital e ver quanto tempo se perde hoje nas redes sociais. Sabe, amados, muitas vezes as pessoas me mandam um link de um Reels ou um link de um YouTube. Muitas vezes eu evito de entrar. Eu primeiro olho o título para ver se vale a pena. Por quê? Se eu entro no Reels, eu não vou ficar só naquele. Eu vou ficar no 2, no 3. Então, com sabedoria, eu falo, eu vou ver esse e não vou ver aquele. Por quê? O tempo, a gente se perde no tempo. E quando a gente vê, não tem tempo para ter comunhão com Deus e perdeu meia hora em rede social. Então, isso vai ganhando o nosso coração e vai deteriorando várias funcionalidades do nosso cérebro, tá? Hoje nós temos também o que? Não é mais a televisão, né? Mas nós temos o que? O entretenimento, que nós temos as séries. Então, o entretenimento, amados,
é fuga constante, é fuga de olhar para nós, é fuga de ter um espaço de reflexão interior das nossas condutas, reflexão espiritual. Então hoje nós temos pessoas que são assim, torcem por um time, têm paixões e vivem por aquele time. Outras se dedicam tanto à política, não perdem nada de política. O que está no coração dessas pessoas? Você vai falar, ela vai falar de várias coisas de política. Então, começa a conversar com uma pessoa. O que essa pessoa fala com muita frequência? É aquilo que ganha o coração dela. Tem pessoas, então, que são tipo hipocondríaca. Fica procurando doença, mesmo quando tem algo, um diagnóstico dado por um médico, elas ficam dentro daquele diagnóstico. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, e para justificar outras coisas, e isso vira um ídolo na vida delas. Então, outras pessoas colocam o cônjuge, colocam os filhos, colocam a família, né, para trazer o sentido para elas. Então, veja, vocês percebem quantos ídolos nós temos hoje? De forma que muitas vezes se torna até sutil. E a parte da idolatria religiosa, eclesiástica, se apega a um determinado líder, a uma determinada doutrina humana, se apega a determinados cargos ou instituições em vez de Cristo. Então, se aquele líder falou isso, é a palavra final. Gente, isso é idolatria. Os habitantes de Bereia, eles iam na palavra para verificar o que Paulo falava era verdadeiramente verdadeiro. Então, tem a parte da idolatria, ali aquele líder fala isso, você não pode ler outras literaturas, você não pode seguir outras pessoas, porque você tem que seguir aquele líder. Isso é uma idolatria enorme. Sabe? Também buscar experiências, dons ou visões mais do que intimidade com Deus. Tem pessoas que querem sentir calafrio, querem sentir o sentimento de chorar. Veja, amados, os nossos sentimentos foram dados para nós nos relacionarmos com amor, com empatia. Ele não é sinônimo que nós estamos tendo grandes experiências com Deus. A nossa experiência com Deus é diária, é no nosso quarto, na intimidade com Deus. Cuidado, essas coisas podem se tornar idolatria. Quando eu era muito jovem, fui para um acampamento de jovens. E aí a minha colega de quarto estava muito chateada do início ao fim, porque ela não foi batizada com o dom de línguas e para ela o mundo acabou. A idolatria, ela não desfrutou de Deus, não desfrutou de Cristo, porque o ponto central dela era falar em línguas. Então, hoje eu já tenho outra visão sobre isso, mas independente, vocês percebem como pega uma parte. Outra coisa, idolatria religiosa, tem a liturgia e a tradição. Se não segue a mesma tradição que você não é considerado o corpo de Cristo, ou eu não tenho uma comunhão clara contigo. A tradição está acima. A liturgia está acima. A forma de adorar a Deus está acima. Ou até a própria Bíblia, sem viver o que ela diz mesmo. Pega um texto fora do contexto e aquilo vira idolatria. Olha, eu tô me atentando tanto porque existem muitas nuances de idolatria hoje. E a gente muitas vezes fica apegado àqueles que têm um ídolo, àqueles que têm uma imagem e não percebe a sutileza. Nós nos tornamos aquilo que amamos e aquilo que amamos é o nosso ídolo. Veja, o ego também, a pessoa que fala, eu decido o meu destino. Tem também a vaidade espiritual, sou mais consagrado que os outros, a igreja que eu vou é melhor do que os outros, então aí a minha idolatria é a minha religião, é a minha igreja. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E tem a parte que eu acabei de falar de política, de nacionalismo, amar mais a ideologia ou o partido ou uma pessoa que representa um partido do que o reino de Deus. Tá? Usar a fé, inclusive, para justificar, sabe o quê? O preconceito e o domínio. Sabe? Confundir o evangelho com agendas humanas. Percebem, amados? Como a idolatria ela é sutil,
como ela adentra hoje ao mundo de hoje, qualquer coisa que ocupe o trono do nosso coração, mesmo coisas boas, gente, mesmo família, ministério, profissão, se tornam um ídolo quando não são, quando a gente absolutiza elas. A gente tem que tomar cuidado. Então, eu te convido, você a parar hoje, olhar para várias áreas da sua vida e começar a perceber algumas dessas áreas eu fico falando muito mais do que realmente ter uma mente renovada em Cristo Jesus. Porque senão a gente lê Jeremias 10, lê o Velho Testamento e fala, isso aqui não tem a ver não. Isso aqui é mais para o povo lá antigo, ou é para determinada religião que tem um ídolo ainda, que tem uma imagem. Não, isso aqui é para nós. É para nós isso, tá? Então veja, a gente é tão fácil apontar o dedo para quem é, mas prescrutar o nosso coração na presença do Senhor, nós temos dificuldade. Então eu te convido a todos esses itens que eu citei, leve em oração, começa a observar o que você mais fala no seu dia a dia. Quais são os assuntos que você fala? E começa a perceber aonde você investe mais o seu tempo. Aí está o seu coração. Aí está o que você está se tornando. Agora vamos aqui para o versículo 6. Não existe ninguém semelhante a ti, ó Senhor. És grande e magnífico, é o poder do teu nome. Amados, nós temos que ter experiência com Deus. Nós temos que ter experiência com o nome dele. E não dá para não ter experiência se a gente não tiver intimidade com ele. Senão outros ídolos vão ganhar o nosso coração mesmo. Versículo 7. Quem não te temerá, ó Rei das Nações? Pois a ti se deve o amor reverente, que é o temor do Senhor. Portanto, entre todos os sábios das nações e entre todos os seus reinos, não existe nada nem ninguém que se possa comparar à tua pessoa. Que nós possamos ter essa experiência verdadeira dentro de nós. Porque muitas vezes isso acaba sendo de boca para fora. Que nós possamos confrontar essas verdades com aquilo que a gente fala e com aquilo que a gente mais fala e com aquilo que a gente mais investe o nosso tempo. Mas todos eles são insensatos e loucos e acreditam que podem ser orientados por ídolos de pau. Então, nós somos o quê? Loucos, insensatos, quando a gente vai para esses ídolos da modernidade e nós somos orientados por ele. E o versículo 9 vai dizer assim: tragam prata batida de Tarsis da melhor qualidade e ouro de Ufaz. A obra do artista e de ourives então é vestida de azul violeta e vermelho escarlate, mas tudo não passa de uma obra feita pelas mãos hábeis do artesão e do fundidor. Então, aqui eles iam buscar a prata lá longe. Eles iam buscar também, nessa época, gente, ter cor, que nem aqui fala azul, violeta, vermelho, escarlate. Fabricar cor era uma coisa muito rara, era uma coisa assim, difícil e cara. Então, isso valia muito e dava muito trabalho para ir em busca de. Então, hoje, os nossos ídolos, quando a gente fala, olha, tal pessoa se formou em Harvard, tal pessoa se formou na USP, tal pessoa trabalha como CEO na empresa X. Quando perguntou assim, e seus filhos e isso, em vez de a gente falar, tá bem, tá com saúde, graças a Deus. A gente fala, não, olha, ele se formou, trabalha na empresa tal, tem o cargo tal. O que a gente está falando mediante isso? Está falando o ídolo, aquilo que domina o nosso coração e quais as qualidades que ele tem. Então, você se percebe a sutileza disso? Olha, versículo 10. Entretanto, o Senhor é o Deus verdadeiro e Yahvé é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando ele se ira, toda a terra treme. As nações não podem suportar o seu furor. Amados, o Senhor mexer uma ponta, a gente não pode suportar. O povo lá no deserto, quando o Senhor falava ali com Moisés no monte, eles não queriam nem subir, nem ficar perto do monte, porque ali causava temor e tremor, tá? E quando o Senhor fala conosco, ele abala as nossas estruturas para que nós possamos ficar com uma visão mais clara, né? Assim lhes direis: os deuses que não fizeram o céu e a terra desaparecerão do mundo
e sobre os céus. Tudo vai passar, tudo vai desaparecer. Mas foi Deus quem pensou e formou a terra por meio do seu poder e firmou o mundo com sua sabedoria. Foi o Eterno quem estendeu os céus mediante o seu entendimento. Por mais que nós chegamos no século XXI, aonde nós temos uma tecnologia altamente, a inteligência artificial, então, hoje a gente não sabe mais o que é uma pessoa falando ou se é o fake da pessoa falando. Então, hoje, daqui a pouco, tudo vai ser substituído por uma máquina. Então, mas quando a gente olha para o céu, alguém pode substituir o céu, alguém pode substituir uma árvore, olhar para as estrelas, para o sol, tudo isso revelam a glória e o poder do nosso Deus. Alguém pode nos substituir, formar desde o ventre materno, daquela matéria informe, nos formar? Somente Deus, tá? Então, a gente não pode perder a simplicidade do nosso coração. Hoje, a geração de hoje jovem está perdendo a simplicidade, só olham para baixo, para uma tela, não olham para o alto, para a natureza aqui, para contemplar a glória de Deus, tá? Todo ser humano é ignorante e não tem entendimento. Todo fundidor é humilhado pela própria imagem que esculpe, porquanto as imagens que funde são falsas e nela não há fôlego de vida. Então, todos esses ídolos contemporâneos que eu falei para vocês, eles apenas nos confundem. Ele apenas nos turba o nosso entendimento e nos tornam ignorantes da essência de quem nós somos e para que estamos aqui e para onde vamos, tá? Não estou dizendo que essas coisas que eu falei não são boas, mas elas não podem estar em primeiro lugar, elas não podem estar ganhando o nosso coração. São inúteis, são objetos de zombaria. Quando chegar o dia do julgamento delas, serão condenadas sumariamente e perecerão. Inclusive no Novo Testamento, chegarão alguns na presença do Senhor, como diz no Novo Testamento: Senhor, eu fiz tanto em seu nome, eu curei, eu fui pregar o evangelho, eu fiz isso. Senhor, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Porque a sua tarefa, o que você estava fazendo, era um ídolo para você. Tinha tanta primazia que você não podia faltar num culto, numa reunião, numa sei lá o quê, para visitar um irmão seu que estava no hospital, para ficar com uma pessoa que precisava de ajuda naquele dia. Então, amados, hoje eu vejo tanto isso, sabe? As pessoas não faltam nas suas reuniões religiosas, mas estão deixando pessoas necessitadas da própria religião, que estão precisando de ajuda. A fé sem obras é morta. Você pode ir lá declarar sua fé na religião, mas a sua obra é cuidar dos órfãos, das viúvas. Hoje nós estamos tendo tantas mulheres viúvas, tantos homens, tantos filhos órfãos, porque muitas vezes tem até pai e mães, mas estão órfãos espiritualmente, estão órfãos de um aconselhamento, de uma inteligência emocional. Então veja, nunca nós tivemos tanto campo para atuar como hoje. Então, eu assim tenho me questionado, eu já fiquei internada uma determinada vez, quase 2 meses, há uns 15 anos atrás. E eu era muito assídua na igreja, estava sempre presente, participando dos ministérios, e foi o período mais seco que eu tive voltado à religião. Nesses 2 meses, meu filho não estava aqui no Brasil, minha filha, meu marido não estava bem, estava com depressão, minha filha ainda era jovem. Conclusão, era difícil também para eles me ampararem, foi por um erro cirúrgico que eu acabei ficando no hospital. E 5 pessoas foram me visitar nesses 2 meses, foi muito. E quando foram me visitar, era questão assim, tudo rápido, correndo, sabe? Ninguém via a parte prática do que precisava. Quando chegava o sábado e o domingo, meu coração ficava dilacerado, porque eu amava estar nas reuniões. E eu falava assim, que custa, né? Em vez de ir para a reunião, vir ficar aqui comigo, da gente compartilhar, ler a palavra. Não,
mas porque as pessoas falam que gostam de mais dar do que receber. Mas sabe que eu aprendi no meio do caminho, de toda a parte da psicologia e tal, que as pessoas gostam de dar aquilo que convém a elas, não aquilo realmente que o outro precisa. Porque se as pessoas dessem realmente o que o outro precisa, elas teriam que sair dos ídolos contemporâneos dela, dos ídolos modernos dela, que seria: não posso faltar a uma reunião, não posso fazer isso, enquanto um irmão, uma irmã está lá precisando. Então, amados, que nós possamos acordar. Deus está nos chamando para nós acordarmos, tá? Aí depois, a partir do versículo 17, vai falar sobre o extermínio que vem no futuro. Porque veja, na época de Jeremias, na época de Isaías, foi quase 150 anos avisando que se eles não se arrependessem, eles iam ser levados por um povo cativo e ia ser destruído ali Israel. Eles não ouviram. Agora, na época de Jeremias, Jeremias está falando o que vai acontecer já ali, na fase de transição. Então, Jeremias está falando assim, na porta do gol, tá? Então, aqui ele fala: reúne tudo que é teu e consomes e consegues carregar. Prepara-te para abandonar a tua terra, que já está sitiada. Já está, não tem mais volta, tá? Pois assim diz Yahvé: desta vez lançarei fora os moradores desta terra e lhes trarei sofrimento, aflição e sereis capturados. Por que fala assim, desta vez? Porque na vez que o reino do norte foi invadido pela Síria, mesmo Israel, mesmo Judá, sendo uma tribo fraca em questão de guerra, tudo, o Senhor preservou. O Senhor livrou eles da mão de Senaqueribe. Mas agora o Senhor fala: dessa vez não vai acontecer isso. Dessa vez eu vou deixar que vocês sejam capturados. E aí, versículo 19: ai de mim, estou muito ferido, e o meu ferimento não tem culpa. Ai de mim, eu estou com muitos ídolos, eu estou com muitas coisas que eu amo no meu coração. É como se estivesse dizendo isso. E eu não tenho cura, não dá mais tempo de ter cura, de tirar tudo isso do meu coração. Eu vou precisar de uma cirurgia, eu vou precisar de um ato cirúrgico intenso que vai ser levado para o cativeiro. Então, esta, pois, é a minha enfermidade e tenho que suportá-la. Qual tem sido a nossa enfermidade hoje, amados? Qual tem sido a nossa enfermidade? O que tem ganhado o nosso coração? O que nós mais nos preocupamos? O que mais nós falamos? O que mais nós investimos no nosso tempo? Essa tem sido a nossa enfermidade, se não for realmente as coisas do Senhor, tá? A minha tenda foi destruída, quer dizer, a minha estrutura foi destruída. Tenda é lugar de proteção, de segurança, de abrigo. Todas as cordas da minha barraca estão arrebentadas. Tudo aquilo que me dava suporte foi arrebentado. Tudo aquilo que eu confiava foi arrebentado. Os meus filhos me deixaram e já não existem. Nessa época, os filhos tinham muito propósito de darem depois seguranças dos pais, de ajudarem os pais também a prosperar. Não sobrou ninguém para armar a minha tenda e levantar as lonas. Quer dizer, como que eu vou rearmar a minha tenda? Como que eu vou levantar as lonas? Eu estou sozinho, tá? Portanto, os pastores são insensatos e não buscaram a orientação de Yahvé. Por isso não prosperaram e todos os seus rebanhos se dispersaram. Os pastores foram insensatos. Então, aqueles que deveriam cuidar das suas ovelhas, ter um cuidado, eles tiveram outros amores no seu coração. Por isso eles não prosperaram e todos os seus rebanhos dispersaram. Hoje nós vemos também pastores onde a igreja muitas vezes, ao mesmo tempo que entra, sai. São pastores que não cuidam bem das suas ovelhas. Gente, muitas vezes até ele não sabe nem que tem um membro doente, não sabe nem que tem um membro que necessita de algo. Só pensa nas obras maiores, não tem grupos menores aonde para cuidar desses outros detalhes que existem. Nunca muitas vezes foi visitar um membro no hospital. Né? E tudo isso é pastorear um rebanho, é cuidar do seu rebanho, tá? Olha,
Diz aqui, estão chegando rumores, um grande tumulto da terra do norte, que estava vindo lá a Babilônia, tá? Para fazer das cidades de Judá uma devastação, uma morada de chacais, que vai realmente, só vai morar chacais depois. Ó Senhor, eu sei que ao homem não pertence o seu próprio caminho, nem lhe compete traçar os seus passos. Veja, amados, a gente tem que saber com sabedoria aqui. Todos nós temos que ter metas e objetivos e apresentá-los a Deus. E o Senhor vai corrigindo os nossos passos. Quando nós temos um coração de genuíno ao Senhor, nós vamos o quê? Pedindo uma renovação da nossa mente para conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para que Ele venha estar corrigindo os nossos passos. Senão, a gente não fazia planos de casar, planos de ter filho, planos muitas vezes de comprar uma casa própria ou de imobiliar uma casa. Não é isso, tá? Mas tem pessoas que fazem e se apegam àquele plano e aquele plano vira o quê? O amor da vida dele. E ele vai o quê? Se apoiar naquilo. E aí a barraca cai, tá? Corrige-me, ó Yahvé, mas com justiça e compaixão, não na tua ira, para que não me aniquiles e eu seja reduzido a nada. Gente, aqui, veja que coisa maravilhosa. Aqui ele está pedindo que o Senhor venha corrigi-lo. Senhor, corrige-me com justiça. Olha o clamor aqui de Jeremias. Você tem esse coração de falar, Senhor, corrige-me, endireita os meus caminhos, mas com justiça e compaixão, não na tua ira, para que não me aniquiles e eu seja reduzido a nada. Moisés falou ao Senhor, Senhor, se o Senhor não for conosco, então eu não irei. Senhor, eu prefiro que o Senhor tire meu nome e coloque o povo. Paulo também falou isso. Senhor, eu preferia ser anátema, mas queria que os meus irmãos aceitassem. Então, olha o que é compaixão nesse sentido, amados. Está se colocando à parte para que outros sejam salvos. Aqui, amados, está pedindo assim, Senhor, corrige-me. Corrigir, gente, você já corrigiu um filho, ou viu um filho ser corrigido, disciplinado? Você já foi disciplinado em algo? É bom? Na hora da disciplina não é, mas o resultado é. Só que nós temos que ter coragem de pedir essa disciplina. Por quê? Para ter uma mente renovada, precisa de correção, tá? Para ver hoje, pergunta os amores da sua vida. Agora versículo 25. Derrama a tua ira sobre as nações que não te conhecem e sobre os povos que não invocam Jacó. Sim, eles o devoram. Eis que o consumiram e assolaram a sua terra. Então veja, amados, o povo da Babilônia, o Senhor permitiu que eles fossem, que iam escravizar Israel, mas eles foram acima daquilo que realmente dá permissão, eles foram muito cruéis. Então aqui o profeta está falando, Senhor, corrige eles, pelos que eles excederam. Cuidado, a gente tem que tomar muito cuidado também quando a gente excede só porque nós estamos certos. Ó Senhor Jesus, Jeremias 10 termina com esse clamor humilde e maravilhoso. Senhor, corrige-me, mas com justiça. Oh, que esse possa ser o nosso coração. Isso é o que Deus deseja. Não apenas que larguemos os nossos ídolos, nossos ídolos contemporâneos, mas que voltemos o coração para Ele com sinceridade e confiança. E quando nós voltamos ao coração ao Senhor, o que acontece? Obviamente os ídolos vão se perdendo a importância para nós. Ah, povo de Deus, se essa palavra te tocou, principalmente você, mulher, eu quero te convidar para a comunidade Mulheres com Propósito, mulheres intencionais, mulheres que realmente querem trabalhar o que ama no seu coração e tornar o seu coração realmente dependente de Deus. Então aqui no Espaço Mulheres com Propósito é onde somos transformadas para transformar, onde você aprende a identificar os amores desordenados do seu coração e alinhar cada área da sua vida com a vontade de Deus. Vou deixar aqui na descrição do vídeo abaixo o link para você vir fazer parte. E venha caminhar
com mulheres que também estão dizendo: Senhor, quero amar o que tu amas. Ó, povo de Deus, se essa mensagem te abençoou, compartilhe com outras pessoas. Também deixe seu like e se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Assim o YouTube entende que ele pode divulgar essa mensagem para mais pessoas e atingir mais pessoas para que conheça a verdade e a palavra de Deus. Amém? Jesus Cristo é o nosso Senhor.